Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. E o tema da nossa conversa vai ser a reforma do Código Florestal. O deputado Aldo Rebelo é o relator da reforma que vem provocando grande polêmica na Câmara e também aqui no Senado Federal. Os ambientalistas consideram a reforma um atentado ao meio ambiente, enquanto os produtores rurais a consideram uma proposta realista e positiva. Deputado Aldo Rebelo, vai se chegar a um consenso? Creio que já estamos muito próximos de um acordo. Há, da parte do governo, um esforço que envolve o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente. Esse acordo no governo já foi feito. E na Câmara, eu tive recentemente uma reunião muito construtiva com o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, que é o líder também do PV, deputado Sarney Filho, e praticamente resolvemos que 2 pontos que ele precisava que fossem acolhidos pelo meu relatório e que teve a minha concordância, de tornar claro que não se permitirá desmatamento em área de preservação permanente. Margem de rio, morros, encostas. Isso eu assegurei que ele pode me apresentar a redação, que eu acolho, e a outra é tratar de forma diferente aqueles que cumpriram a legislação daqueles que não conseguiram cumprir. Então eu creio que isso já permite que nós tenhamos, se não 100%, mas 98% do projeto acordado. E onde persistem as divergências? A divergência com o governo reside na isenção para a recomposição da reserva legal. Só explicando para o telespectador, a reserva legal é aquela área da propriedade que não pode ser tocada. Tem que ser mata ou vegetação nativa e o proprietário não pode usar, que é de 20% na Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. O que é que eu proponho? Que aqueles agricultores considerados pela lei como pequenos proprietários, que têm até 4 módulos fiscais e que usaram mais do que a legislação permite, que eles não sejam obrigados a recompor a sua área de reserva legal, que eles sejam obrigados apenas a recompor a proteção dos rios, das encostas, dos morros, das nascentes, que para ele já é uma obrigação importante e ambientalmente é a mais essencial. O governo acha que deve ter a reserva legal e a APP. Nisso reside uma divergência. A outra é que os agricultores familiares, as federações de trabalhadores da agricultura e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura querem que essa proteção para os rios de pequeno porte seja de apenas 7,5 metros em cada margem. O acordo que eu fiz com o governo permite que isso fique em até 15 metros para efeito de recomposição. Eu tenho muita simpatia com a tese da agricultura familiar, porque no caso do Nordeste, por exemplo, Armando, mais da metade das propriedades tem até 5 hectares. Se você, de uma propriedade de até 5 hectares, que só tem 0,6% de reserva legal e APP, área de preservação permanente, que indica um uso intensivo dessas áreas. Se você for confiscar a área de preservação permanente e 20% para a reserva legal, eu temo que essa agricultura torne-se absolutamente inviável. E nesse aspecto, eu ainda tenho um caminho a percorrer de dialogar com representantes do movimento ambientalista e do próprio governo para tentar proteger essa agricultura de pequeno porte e poder atender a CONTAG e as federações de trabalhadores da agricultura. Deputado, essa relatoria tem lhe rendido uma saraivada de críticas, e não só de ambientalistas, também os cientistas têm criticado o seu relatório. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, depois, provavelmente, do Congresso, do Poder Legislativo, a maior omissão nesse tema tem sido da ciência. Por quê? Porque não há parâmetro no mundo que determine que a proteção do rio vá ser 500, 300 ou 200 metros. Os cientistas que eu ouvi, não só do Brasil, mas como da América do Norte e dos Estados Unidos, dizem que
cada rio vai depender do tipo de terreno que ele tem na margem, se é um terreno que tem declive, ou seja, depende da inclinação, da natureza do solo, se for um solo mais frágil, como areia, ou um solo mais consistente, como argila, a área de proteção pode ser maior ou menor. Se é inclinado, frágil diante da gravidade e do efeito da chuva, você protege mais. Se é plano, você protege menos. É assim que é no mundo inteiro. Aqui no Brasil é que se estabeleceu, sem nenhum critério científico, medidas iguais para um rio que corre na areia, na planície, ou para um rio que corre como São Francisco, lá naqueles cânions que vão de Paulo Afonso até o município de Piranhas. Então eu acho que a ciência, que ficou muito tempo fora, deve de fato se incorporar para ajudar a estabelecer critérios de proteção do solo, dos recursos hídricos, mas também proteção da agricultura. Nós selecionamos alguns argumentos para ilustrar essa nossa conversa, que eu gostaria que o senhor ponderasse esses argumentos. Claro. Por favor, vamos soltar o primeiro VT com o primeiro argumento. Se os biomas são diversos, por que não permitir às assembleias legislativas e câmaras municipais legislar sobre a ocupação de seus territórios? Olha, a Constituição, rigorosamente, já permite que os estados e os municípios legislem sobre questão ambiental e florestal. Essa autorização já existe, com uma condição, que a União, ou seja, o governo federal e o Congresso ofereçam parâmetros gerais. Você não pode ter, por exemplo, uma reserva legal na Amazônia de 80% e a legislação estadual reduzir isso para 70% ou 50%. Ela pode até ampliar. Reduzir, não. Você não pode ter uma proteção de rio de 15 metros e a legislação estadual reduzir para 5 ou para 10%. Mas pode ampliar. Então, respeitada a determinação federal, espaço para que o município e o estado também legislem. O bioma já está contemplado na lei nacional. Por que é que a Mata Atlântica tem uma proteção de reserva legal de 20% e na Amazônia de 80%? É porque a legislação federal considera que a mata na Amazônia ocupa um solo menos adaptado para a agricultura do que o da Mata Atlântica. É um solo mais frágil, menos consistente, mais vulnerável. Daí uma proteção maior para a floresta na Amazônia. Na mesma Amazônia, em área de cerrado, a proteção não é de 80%, ela é menor. E na área de Mata Atlântica, onde o solo é mais apto para a agricultura, essa reserva legal caiu para 20%. Eu creio que para bioma, a legislação nacional já confere status diferenciado a cada bioma. No caso dos rios, não, porque o rio, seja ele na Amazônia ou no Rio Grande do Sul ou na Caatinga, ele tem funções ambientais e ecológicas muito semelhantes. Então não há como você estabelecer essa distinção. A distinção deveria ser dentro do mesmo rio, de acordo com a natureza do solo. Se o rio está correndo aqui numa planície de solo frágil e mais adiante ele corre num planalto de solo rígido, aí você teria que ter diferenças. Mas infelizmente não é dessa vez que nós vamos fazer esse acerto de